Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, dando prosseguimento ao nosso comentário aqui, deu um probleminha aqui no sinal, e a gente é então levado, forçado a gravar 2 vídeos, 2 aulas aqui falando sobre uma igreja cheia do Espírito Santo. Vou repetir, estamos estudando a lição de número 4. Tema do nosso estudo, uma igreja cheia do Espírito Santo. Estava gravando a primeira aula, porém tivemos um probleminha aqui de sinal no celular, e então nós vamos entrar aqui na segunda aula. Já falamos sobre a nossa leitura bíblica em classe, baseada em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 24 até o 31. Já comentamos sobre a introdução, já falamos sobre o primeiro ponto, uma igreja perseverante, suportando o sofrimento, primeiro subponto. Segundo subponto, não negocie seus valores. Terceiro subponto, uma igreja que está convicta da sua fé. E agora vamos comentar aqui no segundo ponto, uma igreja que ora com poder, orando com propósito. Observamos na oração do capítulo 4, versículo 24 a 31, de Atos dos Apóstolos, que os crentes oram para que Deus seja glorificado por meio de um evangelismo de poder. Eles oraram com um propósito e por isso foram específicos. Não foi, portanto, uma oração vaga. Nela, eles oraram para que Deus exercesse a sua soberania. Então, todo servo de Deus deve orar com propósito. Na oração do adorador, na oração da irmã, do irmão, não deve haver apenas petição. Ah, Senhor, eu quero. Ah, eu quero, Senhor, eu quero saúde, eu quero carro, eu quero uma prosperidade, eu quero um trabalho, eu quero um noivo, eu quero uma noiva, eu quero isso, eu quero aquilo. Calma, calma. Na oração do adorador não deve haver apenas petição. Quando você se aproximar de Deus para conversar com Ele, na sua oração não deve haver só pedido. Essa aí não foi a oração que Jesus ensinou. Na nossa adoração, quando a gente tira momentos para adorar a Deus, você precisa entender que deve haver arrependimento de pecado. Senhor, eu estou arrependido de todas as palavras que eu falei hoje, Senhor, eu sou pecador, eu reconheço. Deve haver confissão de pecado, não basta apenas arrepender, que às vezes tem gente que arrepende no coração, mas não tem aquela intenção, aquela vontade nenhuma de abrir os lábios e nem em pensamento demonstrar para Deus que está arrependido. Então você deve se arrepender e deve confessar, Senhor, eu confesso, reconheço que sou um pecador. Deve haver conversão. Conversão significa mudança de comportamento, mudança de atitude, mudança de direção, novo nascimento. O Senhor falou para o rei Salomão, se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos altos céus. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela imita a igreja primitiva, ou seja, ela ora com propósito. E o propósito, e Pedro e João, eles tinham um propósito. O propósito é que Deus abrisse os olhos espirituais dos seus ouvintes para entender a mensagem de salvação. O propósito era que Deus desse para eles a oportunidade para eles continuarem dando testemunho do poder de Deus. O propósito é para que Deus abrisse novas portas, para que eles pregassem a palavra de Deus. Então, nós precisamos orar com propósito, orar com entendimento, para a gente ter noção do que nós estamos falando com o Senhor em oração. Segundo subponto, orando em unidade. Quando falamos de unidade, e ouvindo eles isso, unânime levantaram a voz, a concordância. Então, vamos ver o que está escrito aqui, 4:24, deixa eu ver aqui. E ouvindo eles isto, unânime levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo aqueles que nele há. Então, a igreja primitiva, elas
oravam em unidade. Quando falamos de unidade, nós falamos que a igreja primitiva, irmão, era uma igreja que vivia em unidade, havia concordância, havia união. A Bíblia fala que a igreja primitiva, elas vendiam até mesmo suas propriedades e lançavam aos pés dos apóstolos para que os apóstolos pudessem dividir e ajudar a igreja primitiva. Os apóstolos então pegavam aquelas doações e eles dividiam entre os mais necessitados. Então a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, ela era uma igreja unida. Não era apenas nesse aspecto de dividir a doação de alimento e outras coisas mais para os mais necessitados. Ela era uma igreja unida em vários aspectos, como por exemplo, oração, consagração, perseverança. A Bíblia fala que antes dos apóstolos receberem o batismo com o Espírito Santo, Lucas diz assim: e tendo eles reunidos no mesmo lugar. Irmãos, se era no mesmo lugar, isso fala de união. Isso fala que todo dia eles estavam ali no mesmo lugar, com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito, buscando a presença de Deus. Quando falamos de unidade, nós falamos de concordância. E infelizmente, quando não existe concordância, a obra de Deus sofre. Como por exemplo, vai fazer uma festa na igreja. Às vezes, um irmão quer um uniforme de uma cor, a irmã quer um uniforme de outra cor, os louvores têm que ser assim, um quer que traz um pregador, outro quer que traz uma pregadora, e muitas vezes isso são opiniões diferentes que, se a gente não tiver prudência, acaba se tornando uma discordância que pode até prejudicar a obra de Deus. Então, concordância. O pastor lançou um projeto para o crescimento da obra de Deus. Se você não pode lançar a mão desse projeto fisicamente, colocar as mãos lá, pelo menos ore: Senhor, eu não posso, mas levanta pessoas capacitadas para estar lá ajudando. Isso aí fala de concordância, mas por outro lado, existe a discordância, né? Quando não existe união, às vezes existem pessoas que criticam em vez de ajudar, que são contrários. Mas a igreja primitiva era uma igreja que orava em unidade. E a gente sabe que muitas das vezes hoje a gente chama as pessoas para orar e são poucos os que têm aquele interesse de participar ali da oração. Orando em unidade, falando de concordância, vejamos o que o comentarista diz. Significa um grupo de pessoas agindo com o mesmo propósito e em total harmonia. Isso mostra que havia unidade e concordância na oração. Uma igreja cheia do Espírito Santo é unida. Ela sabe respeitar as diferenças e entende que unidade não significa que todos são iguais. Não esqueçam isso. Unidade não significa que todos são iguais. Ou seja, existe novo convertido na igreja, existem irmãos em Cristo que começaram a caminhada agora, mas também existe aqueles irmãos veteranos, experientes, já estão muito tempo na presença de Deus. Tem crentes que já batizaram com o Espírito Santo, hoje outros não são batizados com o Espírito Santo. Então, cada um tem um DNA diferente no meio da igreja. Cadê aqui? Isso mostra que havia unidade e concordância na oração. Uma igreja cheia do Espírito Santo é unida. Ela sabe respeitar as diferenças e entende que unidade não significa que todos são iguais. No meio da igreja há crentes mais experientes e outros que ainda estão aprendendo. Há aqueles que são maduros na fé e há os que ainda estão amadurecendo na caminhada cristã. Mas nada disso impede que a igreja se une em oração, buscando a Deus com o mesmo propósito. Vocês observaram, irmão? Mesmo que haja diferença de características entre um irmão e outra irmã, mas todos nós podemos estar unidos em oração como a igreja primitiva. 3. Orando com fundamento na palavra de Deus. A orarem, os crentes citaram os Salmos 2, 1 e 2, que disseste pela boca de Davi. Não basta orar, é preciso orar
tomando por base a palavra de Deus. Orar fundamentado na palavra é orar crendo e afirmando a sua verdade. Então, irmãos, isso aqui é interessante, né? Na nossa oração a gente deve orar com sabedoria, fundamentado na palavra de Deus, como por exemplo, Senhor, eu estou aqui porque a tua palavra diz que o Senhor me amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito por mim. Eu estou aqui, Senhor, porque está escrito, porque a tua graça me alcançou. Está escrito que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu estou aqui, Jesus, porque não foi eu que te escolhi, mas o Senhor que me escolheu. Estou aqui, Jesus Cristo, porque a tua palavra se cumpriu em mim, o Espírito Santo me convenceu que eu sou um pobre, miserável pecador. Então você vai orando e vai usando a palavra de Deus e vai dizendo, Senhor, eu estou aqui, porque tua palavra diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então isso aqui é um dos exemplos que mostra que você está orando fundamentado na palavra de Deus. Terceiro e último ponto da nossa aula, repetindo, por motivo de justa causa, tivemos que gravar uma segunda aula, porque sumiu aqui o sinal aqui do celular. É uma igreja ousada no seu testemunho, ousadia para enfrentar a oposição ao Evangelho. E como nós enfrentamos oposição ao Evangelho? Quando eu digo oposição, estou querendo dizer que infelizmente, hoje nós já não podemos pregar, hoje estão tentando proibir a igreja evangélica brasileira de pregar em certos ambientes, de pregar contra determinadas atitudes que Jesus mostra que é errado, que está ferindo e que está prejudicando a vida da pessoa, pode prejudicar a vida da família da pessoa, pode trazer condenação espiritual para aquela pessoa. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela dá testemunho com autoridade da palavra de Deus e do que Deus tem feito na vida dela. Os crentes oraram conscientes dos obstáculos que estavam enfrentando. Olha para as suas ameaças. Já foi dito que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja perseverante. Ela suporta a oposição e o sofrimento por causa do Evangelho. Deve ser destacado ainda que uma igreja verdadeiramente bíblica sofrerá rejeição e oposição. Então, em muitos lugares, irmãos, infelizmente, alguns líderes se venderam e já não estão mais pregando determinadas doutrinas bíblicas. E o que acontece? Quando uma igreja se comporta desse jeito, querendo ou não, ela está caminhando junto com o sistema mundano, está caminhando junto com o sistema babilônico, com o sistema anticristão. E uma vez andando lado a lado com o mundo, o que vai acontecer? Essa igreja não vai enfrentar oposição, não vai enfrentar perseguição, não vai enfrentar luta, não vai aparecer pessoas para apedrejar ela. Por quê? Porque essa igreja está andando com o mundo, está fazendo a vontade do diabo. Por outro lado, aquela igreja fiel que guarda a palavra de Deus, que é uma igreja cheia do Espírito Santo, e guarda a doutrina, essa igreja está confrontando o diabo, está confrontando o sistema do mundo e ela sim, ela pode ser ameaçada a qualquer momento. E na verdade, então uma igreja verdadeiramente bíblica, ela sofrerá rejeição e oposição. 2. Ousadia no exercício dos dons espirituais. O evangelista nos informa que, tendo eles orado, todos foram cheios do Espírito Santo. Então, a partir do momento que o crente ele é um crente aquebrantado, arrependido, sensível à voz de Deus, e quando ele ora, e Jesus Cristo tem o poder de encher ele com o Espírito Santo. Então, você e eu, nós podemos orar ao Senhor. Senhor, nos encha, me encha com o teu Espírito Santo, para que eu possa ser uma igreja perseverante, como os irmãos da igreja primitiva.
Terceiro e último ponto, ousadia na exposição da palavra de Deus. As Escrituras dizem que após a oração da igreja, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. É interessante observarmos o uso da palavra ousadia. Ela aparece, por exemplo, em Atos, capítulo 4, versículo 13, para se referir à coragem de Pedro e João quando foram interrogados pelos anciões e escribas. Então, um cristão cheio do Espírito Santo se torna corajoso. Ele prega a palavra de Deus com poder. Glória a Deus, glória a Deus. Então, nessa lição, vimos o que caracteriza de fato uma igreja pentecostal. Suas características se tornam visíveis e estão diretamente associadas à plenitude do Espírito Santo. Então, meus irmãos, vocês observaram aí que uma igreja primitiva, uma igreja pentecostal, ela caminha com Jesus, ela ora, ela consagra, ela jejua, ela prega a palavra, ela dá testemunho, ela se opõe ao sistema do mundo. Então, infelizmente, tem irmãos em Cristo que pensam que igreja pentecostal é aquela igreja que pula, que sapateia, que grita, que sobe em cima dos bancos, pega a cadeira, coloca na cabeça, voa para um lado e voa para o outro e assim por diante. Não. Igreja, esquece esse pensamento seu de acreditar que igreja pentecostal ela é conhecida por essas características, de modo algum. Comportamentos desse tipo é normal. Nós somos seres humanos e quando sentimos a presença de Deus, a gente chora, a gente fica quebrantado, a gente abraça o irmão, alguns irmãos pulam, sapateiam ou algo do tipo. Isso aí não é pecado, você deve adorar Deus mesmo, você deve se derramar na presença de Deus mesmo. Mas eu quero que você saiba que ser pentecostal é muito mais do que isso. Ser um crente pentecostal vai muito além disso aí. Ser um crente pentecostal é você produzir frutos do Espírito Santo. Depois você lê lá Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. Ser um crente pentecostal é você ter uma vida avivada, cheia do Espírito Santo. É você produzir frutos para a glória de Deus. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais. É ter uma vida moral diante de Deus. Ser um crente pentecostal, por outro lado, é você também crer no batismo com o Espírito Santo, na realidade dos dons espirituais. Ser um crente pentecostal é você crer nas doutrinas bíblicas, Jesus salva, batiza, cura, leva para o céu, é você crer na realidade do batismo, na simbologia, na importância do batismo nas águas, na Santa Ceia como cerimonial. Então, é criado por Deus, anunciando a morte e a ressurreição de Jesus e a vinda de Jesus. Então, irmãos, ser crente pentecostal vai muito além do fato de você estar na igreja, muitas vezes, do crente estar na igreja, muitas vezes pulando, sapateando, isso tudo é importante. Mas a gente está mostrando aqui no estudo sobre algumas características de uma igreja cheia do Espírito Santo. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo é você ter também a coragem para testemunhar sobre o poder de Deus. Oh, glória a Deus. Meus queridos, chegamos ao final do nosso estudo bíblico. Estarei orando por você nessa hora. Jesus querido, graças te dou por esse momento. Jesus amado, eu te louvo, te exalto por esse estudo bíblico. Santo Deus, abençoa todos que irão ver esse vídeo. Abençoa todos que irão ouvir a tua palavra. Santo Deus, realiza um milagre espiritual na vida de cada um. Abençoe todos os que já se inscreveram no nosso canal no YouTube, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus queridos, chegamos ao final do nosso estudo bíblico e eu convido você a compartilhar essa palavra. Faça o seu comentário, dê o seu joinha, nos ajude a pregar a palavra do Senhor nosso Deus.
Ficamos por aqui até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir, em nome de Jesus.